Colocar aqui. Pronto, já começou a gravação da nossa aula de hoje. E nós vamos estudar hoje direito constitucional e vamos estudar também a disciplina de ética, tá? E dentro de direito constitucional, nós vamos estudar hoje os direitos fundamentais, tá? E vamos estudar também nacionalidade. São os dois temas que estão aqui para mim. E dentro de ECA, nós vamos estudar aí. Na verdade, ECA nós não iniciamos ainda, né? É que eu vou fazer a parte da introdução para vocês, até chegar em família substituta, porque ECA eu vi aqui que a gente ainda não iniciou, não é verdade? Nós vamos iniciar hoje. Tá. Beleza. Vamos lá. Porque a gente vai seguindo devagarzinho para também não atropelar os conteúdos, tá? E aí eu vou começar com o constitucional, tratando aqui com vocês sobre os direitos fundamentais, né? Os direitos fundamentais eu já dei, é isso que eu estou querendo. Porque eu lembro que eu dei para vocês remédios constitucionais, não dei? Eu já dei. Remédios. Oi? Remédios você já deu. Os remédios. Já dei, não foi? Já. E já dei direitos fundamentais também, não já? Eita, Eu já dei direitos fundamentais. E já dei direitos fundamentais também, estava vendo aqui. Já dei direitos fundamentais também, que eu trouxe para vocês a diferença entre direitos fundamentais e garantias fundamentais, a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos. Lembram disso? Não, não lembram, né? Pronto, então eu vou fazer... cronograma. eu vou fazer o seguinte, eu vou dar os direitos fundamentais e vou dar a nacionalidade, tá? Mas eu tenho certeza que eu já dei direitos fundamentais. Já deu, professora. Não já? Já na primeira semana, dia 1º/6. E eu já dei remédios. O meu tema de hoje, na verdade, é nacionalidade. Em constitucional, tá? Vamos estudar nacionalidade, que eu já dei remédios constitucionais. Vamos lá. Nacionalidade. Minha gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a nacionalidade, ela envolve... Eu acho que ficou repetido o tema, vê se... Acho que foi isso. Mas é melhor sobrar do que faltar, né? Deixa eu colocar aqui para vocês os slides que eu não compartilhei. Comecei a falar e não compartilhei. Mas olha só, quando a gente fala em nacionalidade, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ser nacional é estabelecer um vínculo jurídico, político com o Estado. Então, esse vínculo jurídico, político com o Estado, eu dou o nome de nacionalidade. Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim. E aí, é a partir da nacionalidade que a gente garante o quê? Os direitos e impõe deveres, tá? E lembrando que a nacionalidade é um tema que está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no artigo 15. E existe uma diferença básica que vocês precisam saber para a FGV, que é entre nacionalidade e cidadania. Ser nacional é uma coisa, ser cidadão é outra, porque a cidadania ela está relacionada aos direitos políticos. Ela está relacionada justamente à questão da capacidade que você tem de exercer os seus direitos políticos, que dizem respeito ao quê? A capacidade de votar e ser votado. Então, votar e ser votado, exercer os direitos políticos é algo inerente ao cidadão, mas nem todo nacional é cidadão. Nem todo nacional pode exercer direitos políticos. Concordam? No sentido de ser votado e votar. Então, cidadania está totalmente dissociada do conceito de nacionalidade. Nós temos duas espécies de nacionalidade, que é a chamada nacionalidade originária ou primária, que ela vai se dar desde o nascimento. É aquele critério territorial. Nasceu no Brasil, brasileirinho é, tá? Nasceu no Brasil, brasileirinho é. Mas existem também outras hipóteses de nacionalidade, que são a chamada nacionalidade derivada ou secundária, que é aquela que você adquire mesmo não tendo nascido no Brasil, tá? Lembrando também que nós temos algumas situações de exceções, tá? Que estão previstas na Constituição Federal. Então, estudem o artigo 12, que é o artigo que trata de nacionalidade. E vocês vão ver lá no artigo 12 que tem algumas questões de pessoas que não nascem no Brasil, mas pelo critério sanguíneos serão consideradas brasileiras. Lembrem-se,
da situação, por exemplo, de um diplomata brasileiro que está a serviço do Brasil no estrangeiro. Se ele tem um filho lá, esse filho será considerado brasileiro nato, embora não tenha nascido no Brasil, porque a pessoa que está lá estava a serviço do Brasil, tá? Então, lembrem-se que existem os casos que são regra, nascer no Brasil, brasileirinho é, mas existem situações lá do artigo 12 em que, mesmo você tendo nascido no estrangeiro, você vai ser considerado brasileiro nato. E qual é a condição de nascer brasileiro nato ou naturalizado? A questão é que quando você é brasileiro nato, existe lá, e essa questão ela cai, não, gente, ela despenca nas provas, que é o seguinte: brasileiro nato não pode ser extraditado. O que quer dizer isso? A extradição é um fenômeno pelo qual a pessoa ela é transferida para um outro país para que ela possa responder ao processo criminal e cumprir pena no exterior. Se você é brasileiro nato e você praticou um crime no exterior e você está no Brasil, o Brasil não pode te extraditar, tá? Lá na forma do artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Já em relação aos brasileiros naturalizados, eles podem ser extraditados nos casos de crime comum que forem praticados antes da naturalização ou mesmo depois da naturalização, se o crime for tráfico de drogas. Então, vamos lá. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado, desde que por crime comum anterior à naturalização, ou depois da naturalização, ou antes da naturalização, o crime for tráfico de drogas. Se for tráfico de drogas, se foi brasileiro naturalizado, pode ser extraditado. Se foi crime comum, se ele praticou o crime comum depois da naturalização, então a competência vai ser, ele vai ser considerado, né, nesses casos, não vai poder, desculpe, nesse caso ele vai poder, não vai poder ser extraditado. Porque se ele praticou crime comum após a naturalização, então ele não vai poder ser extraditado. Agora, se foi antes da naturalização, ele vai poder ser extraditado. E se o crime for tráfico de drogas, não importa. Se foi antes da naturalização ou depois da naturalização, ele pode ser extraditado, tá? Olha uma questãozinha aqui. E é uma questãozinha aberta, inclusive. Murilo, brasileiro, recebeu um convite de determinada empresa de indústrias de conectores eletrônicos da Bélgica para trabalhar em cargo de grande relevância e retorno financeiro. Após se estabelecer no país, conheceu Mara, cidadã belga, com quem teve uma filha chamada Ingrid, que apenas foi registrada perante autoridades belgas. Sobre o caso narrado e com base no regramento constitucional, responda corretamente aos questionamentos. Primeiro, considerando que Ingrid não foi registrada perante a repartição brasileira, ela é considerada brasileira? Por ser filho de brasileiro? Letra B. Caso Ingrid adquirisse a nacionalidade brasileira em razão do registro na repartição brasileira competente, ela poderia sofrer um processo de extradição? Vamos lá. Isso aqui é uma exceção, tá? Primeira coisa, ela não é brasileira, porque ela não foi registrada perante as autoridades brasileiras, tá? Mas, caso ela venha residir no Brasil, ela pode optar, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. E aí, minha gente, como ela é filha de brasileiro, ela pode ser considerada brasileira nata, tá? Ela vai ser considerada, nesse caso, brasileira. O professor, posso Tá. tirar Pode E ir. em relação ao sangue, né, que fala, ela não tem o sangue brasileiro, Fala de novo, Flor. ela não tem o sangue brasileiro, não tem o sangue sanguíneo, né, que se chama? Sim. Não, ela tem o sangue brasileiro, mas veja, ele estava a serviço da República do Brasil? Não. Então, esse é o ponto. Ah, Se ele não foi. estava a serviço da República Federativa do Brasil, Débora, ela não pode ser considerada brasileira nata, automaticamente. Mas se ela vier para o Brasil, ela pode optar pela nacionalidade brasileira, ela vai ter dupla nacionalidade, e aí a lei garante que ela seja considerada brasileira nata. Entendeu? Porque a diferença está aí. Ele estava a serviço de quê? De uma empresa privada. Ah, mas ela não. Mas o critério ius sanguinis. No Brasil, o critério não é ius sanguinis, o critério ele é territorial. Nasceu no Brasil, brasileirinho é, mesmo que os pais sejam estrangeiros.
Nasceu no Brasil, brasileirinho é. Certo? Agora, no caso, ela nasceu no estrangeiro, mas o pai dela não estava a serviço da República Federativa do Brasil. O pai dela estava a serviço de uma empresa privada. Então, se os pais não tiveram a iniciativa de levar ela na embaixada para registrar, na embaixada brasileira, ou no consulado brasileiro, então ela não vai ser considerada brasileira. Agora, se ela vier no Brasil, ela pode se registrar como brasileira, e ela, caso opte pela nacionalidade brasileira, ela vai ser considerada brasileira nata, porque ela é filha de brasileiro. Deu para entender? Aí a letra B, ela diz assim: caso Ingrid adquirisse a nacionalidade brasileira, ela pode ser extraditada? Não. Por que ela não pode ser extraditada? Porque a própria Constituição diz que se ela optar pela nacionalidade brasileira, ela vai ser considerada o quê? Brasileiro nato. E brasileiro nato é extraditado? Não, não é extraditado. Deu para entender? Então, estude, Débora, a exceção, tá? Se apegue exclusivamente à exceção, tá bom? Porque as exceções da nacionalidade, que são os critérios e os sanguíneos, eles contam, são os que mais caem na prova da FGV, certo? O critério territorial é a regra, os sanguíneos é a exceção, tá bom? Vamos agora para Estatuto da Criança e do Adolescente, para a gente poder fechar nossa pílula do conhecimento de hoje. Está conseguindo ver o slide? Sim. Tem alguém aqui pedindo para entrar? Não. Pensei que sim. Foi tu, não foi, Débora? Que... Marília. Foi tu, Marília, que me fez a pergunta? Foi tu ou foi Débora? Acho que foi Débora que me fez a pergunta, né? Deu para entender a resposta direitinho? Entendi, professora. Ah, pronto. Beleza. Então, vamos lá. Vamos para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Oh, que tema gostosinho. Né? Vocês sabem que de ECA caem 2 questões na prova, tá? São 2 questões na prova. E aí eu digo, minha gente, não estudem ética, não estudem ECA, não estudem ECA, se vocês não estudaram as disciplinas do top 1 e top 2. Tá? ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês só vão estudar se vocês já tiverem estudado tudo. Porque ECA você consegue responder com conhecimento de graduação, tá? Quais são os conteúdos que caem dentro da disciplina de ECA? Cai crimes e infrações administrativas, direitos fundamentais, família substituta, prevenção, tutela jurisdicional dos direitos da criança e do adolescente, política do ato infracional e medidas socioeducativas, tá? E eu vou começar trazendo umas noções preliminares dos direitos fundamentais, que o nosso tema de hoje é justamente esse, né? São os direitos fundamentais, não é isso? E família substituta. Eu vou dar os direitos fundamentais. Qualquer coisa, a gente deixa a família substituta para a próxima pílula do conhecimento, para dar de forma pausada, tá? Para dar de forma mais tranquila para vocês. Vamos lá. Então, com relação aos direitos fundamentais envolvendo o ECA, então a gente sabe que até 1979, a criança e o adolescente não era figura protegida pelo direito, né? Não havia que se falar que esse público, né, esse tipo de grupo social, ele não era nem considerado gente, nem considerado sujeito de direitos. Mas a partir de 1979 surgiu o chamado Código de Menores, que foi aí o primeiro esboço que teve como finalidade caracterizar a criança e adolescente como sujeito de direitos. Após a promulgação da Constituição de 1988, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá nos anos 90, veja, um ano antes do meu nascimento, inclusive. Então, tem basicamente 34 anos, né? E aí, o que acontece? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz a chamada proteção integral à criança e o adolescente, reconhecendo eles como sujeito de direitos e garantindo aí esses direitos com base no que a Constituição prevê. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, de acordo com o ECA, quem é considerado criança e quem é considerado adolescente. Crianças, para o ECA, são aqueles que estão entre 0 e 11 anos. Adolescentes, para o ECA, são aqueles que estão entre 12 e 17 anos. E jovem adulto são aqueles que estão entre 18 e 21 anos. Vejam, o ECA, ele protege a criança e o adolescente. Mas vocês sabem que antigamente a maioridade ela era até os 21 anos. Então, o ECA ele ainda guarda uma proteção em relação
em alguns casos excepcionais, claro. O estatuto ele pode ser aplicado também em relação às pessoas que são consideradas jovens adultos, de 18 a 21 anos. Em casos excepcionais, tá? Lembrando isso. E aí, o ECA, ele começa, né, trazendo lá nos seus primeiros artigos os chamados direitos fundamentais, que são os mesmos direitos fundamentais que estão previstos na Constituição Federal. Mas por que eu trouxe esses direitos para cá? E tem alguns que são inéditos, né? Eu trouxe esses direitos, o legislador trouxe esses direitos para o ECA justamente para confirmar que a criança e adolescente é sujeito de direitos. Então, o direito à vida e à saúde, o direito à liberdade, ao respeito à dignidade, o direito à convivência familiar, tanto é que a família substituta, ela só é empregada em último caso. Mas a prevalência tem que ser que a criança e adolescente permaneça no seu seio familiar. Só quando a convivência é impossível é que essa criança e adolescente deve ser acolhida em uma instituição ou uma família substituta. Direito à educação, cultura, transporte, esporte e lazer. Direito à profissionalização e à proteção ao trabalho também, tá? Vale ressaltar que no Brasil é admitido o trabalho a partir dos 16 anos, desde que não em atividade insalubre ou perigosa, né? Ou noturna. Então, com relação ao direito à vida, o artigo 7º do ECA, ele vai dizer que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, né? E tanto é que o ECA, ele começa a proteger desde a concepção, garantindo aí, na forma do artigo 8º, às mulheres o atendimento e o acompanhamento do SUS, desde o pré-natal até o perinatal e o pós-natal. Tá? Tudo no âmbito do sistema de saúde. Então, a mulher, ela já começa a ter esse direito, desde a gestação. A criança já é protegida desde quando ainda é nascituro, tá? Lembrando também que existe o direito da gestante e a parturiente de um acompanhante de sua preferência, seja homem ou mulher, não importa, dentro do acompanhamento pré-natal, do trabalho de parto e pós-parto. Ah, professora, mas eu conheço um hospital tal que não permite. Gente, posto para a página errada, você tem que chamar o Ministério Público e denunciar esse hospital, porque ele tem que respeitar o direito ao acompanhante, tá? Lembrando que a mulher tem o direito ao ambiente que atenda às normas sanitárias, né? Onde a criança e ela consigam ficar seguras. Temos também aí o artigo 13, que vai dizer também, vai trazer também uma proteção à vida e à saúde da criança, onde vai dizer que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico cruel, tratamento cruel ou degradante, de maus tratos, devem ser comunicados obrigatoriamente ao Conselho Tutelar do município, tá? Da localidade. Também que o Sistema Único de Saúde ele tem que promover programas odontológicos de prevenção a enfermidades infantis, ou seja, o SUS ele tem que proteger a primeira infância, tá? Promover campanhas de educação sanitária para os pais, para os educadores e também para os alunos, tá? Lembrando que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. No Brasil, a vacina não é facultativa na primeira infância, ela é obrigatória. Tá certo? Também lá no artigo 8º-A do ECA vai dizer que fica instituída aí a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. É obrigatório para as UBSs, Unidades Básicas de Saúde, instituir essa semana uma vez por ano para conscientizar e prevenir a gravidez na adolescência, tá? Além do direito à vida e à saúde, temos também o direito à liberdade, respeito e dignidade. E aí nós temos o direito à liberdade e respeito e dignidade, que estão lá no artigo 15 e a 18b do ECA, tá? Onde vai dizer que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, respeito e dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos pela Constituição e na lei. O artigo 17 vai dizer que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, e tem um ponto muito importante aqui que já caiu na prova da FGV, que é justamente a questão da preservação da imagem e identidade da criança. A criança não pode ter imagens divulgadas quando a criança está sendo maltratada. Aí você vai e solta essa imagem. Não pode soltar a imagem da criança. Mesmo que você distorça, borre a criança na imagem, não pode, tá? É proibido, tanto pela LGPD, como também pelo ECA, tá certo?
Tem um informativo 511 do STJ que vai dizer que é vedada a veiculação de material jornalístico com imagens que envolvam crianças em situações vexatórias ou constrangedoras, ainda que não se mostre o rosto da vítima. Então, o MP ele detém a legitimidade para propor uma ação civil pública com o intuito de impedir a vinculação desses vídeos em matérias jornalísticas com cenas de tortura contra crianças, ainda que não se mostre o rosto dessa criança, tá? O artigo 18A do ECA, ele vai dizer que a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem uso de castigo físico, tratamento cruel ou degradante. Eu já vi, e eu sou advogada de família, sei disso, eu já vi muita criança, né, muitos pais, mãe e pai, perderem a guarda de criança por conta disso. Ah, porque a guarda da mãe, ninguém tira a guarda da mãe. Isso é conversa. A guarda da mãe é retirada da mesma forma que a do pai é, sem problema nenhum, desde que seja observado que essa criança não está sendo bem tratada, tá certo? Direito à convivência familiar. Então, a criança tem direito à convivência familiar e comunitária, né? Então, a regra é que a criança e o adolescente permaneçam e sejam criados na sua família. Mas, se isso não for possível, ela poderá ir para uma família substituta, o que nada impede que ela continue tendo convivência com a sua família também. Lembrando que a regra é, primeiro, família biológica, depois a família extensa ou ampliada. Quem é a família extensa ou ampliada? É um tio, é uma tia, são os avós, tá? E aí, se não tiver como ficar com a família ampliada, vai ficar com a família substituta, tá? E aí é um caso realmente de perda do poder familiar. A gente vai estudar lá em família substituta. Do direito à convivência familiar e comunitária, né? Então, a falta ou carência de recursos materiais não gera perda ou suspensão do poder familiar. Gente, esse tema cai muito nas provas da FGV. Preste atenção. A FGV vai trazer uma questão assim, de uma mãe que ganha o salário mínimo, trabalha com reciclagem, e vai trazer um caso de um pai que é empresário. Aí vai dizer o seguinte: o fato dessa mãe que ganha um salário mínimo, que tem uma morada humilde, que não pode oferecer tudo que a criança deseja, essa mãe pode perder a guarda porque não tem recursos materiais? Não. Essa mãe não perde a guarda porque ela é pobre. Isso não pode ser critério. O critério é o que é melhor para a criança. Se for melhor, emocionalmente, psicologicamente, que essa criança fique com a sua mãe, mesmo a sua mãe sendo pobre, ela vai ficar com a mãe, tá? Então, a falta ou a carência de recursos materiais não gera perda ou suspensão do poder familiar. Não deixa de ser mãe, tá? A condenação criminal de pai ou mãe não implicará na destituição do poder familiar. Outro ponto importante também. Gente, quando eu falo em poder familiar, eu não falo em guarda, tá? Quando eu falo em poder familiar, é justamente o poder familiar, ele é adquirido através do título de mãe e de pai. A partir do momento que você é considerado pai ou mãe, você tem poder familiar, que não é pátrio poder, é poder familiar, ou seja, você tem aí a capacidade, você tem a função de decidir sobre a vida daquela criança ou daquele adolescente. Seu nome está lá na certidão. Quando você perde o poder familiar, seu nome sai da certidão, tá? Então, poder familiar é isso. E aí, no caso de condenação criminal, o pai ou a mãe não perde o poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra igualmente com quem igualmente é titular do mesmo poder, ou seja, violência doméstica familiar. Nos casos de violência doméstica familiar, é possível a perda do poder familiar, tá? Lembrando que a perda ou a suspensão do poder familiar só podem ser decretados judicialmente, tá? Nada administrativamente. O Conselho Tutelar não tem competência para isso, e nem o MP. No artigo 19, parágrafo 4º, vai dizer que é garantida a convivência da criança e adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, tá? Podendo essa criança ou adolescente fazer visitas periódicas no estabelecimento prisional, desde que tenha condições mínimas para isso e desde que a criança ou adolescente queira. Não há aí uma obrigatoriedade. Agora, e se a mãe da criança for adolescente e estiver acolhida na FUNASE, por exemplo, vai ser garantida a convivência integral da criança com a mãe, tá? Lembrem-se, essa questão da convivência com pai ou mãe que estejam presos, ela vai se dar sob dois requisitos. Primeiro, o local tem que oferecer condições mínimas para isso. E segundo, se a criança ou adolescente quiser. Eu já atuei numa ação, quando o pai estava preso, condenado por ter matado a mãe dele,
E o pai estava ameaçando o filho, junto com a família do filho, porque o filho não estava querendo ir mais. E aí eu entrei com a ação judicial para suspender o direito de visitas, justamente por isso. Então, porque ele não queria mais ir. E tem que ser respeitada a vontade dele também, tá? Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, tá? Então, a criança e o adolescente, eles têm direito, lá na forma do artigo 53, para o seu pleno desenvolvimento, né, a cultura, a educação, trazendo ali a igualdade de condições de acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, né, isso aí é o direito dos pais, podendo recorrer em instâncias escolares, direito de organização e participação em entidades e movimentos estudantis, tá? O acesso à escola pública e gratuita, também é um direito da criança, próximo à sua localidade, tá? É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico do seu filho e tudo mais. No Brasil, é possível o homeschooling? O homeschooling é o ensino em casa. Gente, não, no Brasil o ensino é na escola mesmo, tá? Não existe essa possibilidade, existe no estrangeiro, mas no Brasil não, tá? O artigo 56, ele vai dizer que os dirigentes de estabelecimentos de ensino, ele comunicará ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, de reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar e os elevados níveis de repetência. Isso tem que ser comunicado ao Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar possa acompanhar essa família e verificar o que está acontecendo com essa criança ou adolescente, tá? Com relação ao direito ao profissionalismo e à proteção no trabalho, o artigo 60 do ECA, ele vai dizer que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos. A partir de 14 anos, ao maior de 14 anos, é permitido na condição de... Aos menores de 14 anos vai ser permitido somente na condição de aprendiz, né? Ao adolescente e aprendiz maior de 14, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Lembrando aqui, só no esqueminha para vocês, que menor de 14 anos não pode exercer nenhum tipo de trabalho. A partir de 14 anos, entre 14 anos e 16, pode na condição de aprendiz. A partir de 16 anos, eu posso trabalhar normalmente, desde que não exerça trabalho noturno, perigoso ou insalubre. E a partir de 18 anos, é livre o trabalho sem condições, tá? O artigo 63 do ECA, ele vai dizer que a formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Primeiro, a garantia de acesso à frequência obrigatória, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente e o horário especial para exercício das atividades, tá? Vamos para uma questãozinha sobre isso para a gente fechar aqui os direitos fundamentais, tá bom? Os irmãos João, 12 anos, Jair, 14 e José, 16, chegam ao interior com os pais, em busca de maiores condições de vida. Os três estão matriculados regularmente em estabelecimento de ensino e gostariam de trabalhar para ajudar na renda da casa. Sobre as condições em que os três irmãos conseguirão trabalhar formalmente, considerando os direitos da criança e do adolescente, assinale a alternativa correta. Letra A. João não pode, Jair pode na condição de aprendiz, e José pode exercer contrato de trabalho especial, salvo em atividades noturnas perigosas e insalubres. Letra B. João, contrato de aprendizagem, Jair, contrato de trabalho especial, salvo atividades noturnas perigosas e insalubres, e José, contrato de trabalho. Letra C. João não, Jair e José podem, salvo em atividades noturnas perigosas e insalubres. Letra D. João, contrato de aprendizagem, Jair, contrato de aprendizagem e José, contrato de aprendizagem. Gente, acabamos de ver agora. Letra A, tá? O de 12 anos não pode trabalhar, o de 14 pode, desde que na condição de aprendiz, e o Jair pode trabalhar normalmente, desde que não exerça em condição de atividade insalubre, perigosa ou noturna. Tá certo? Esse aqui é o conteúdo de família substituta. Esse conteúdo eu vou deixar para a próxima aula, porque eu quero ver com vocês com calma, tá? Nós encerramos aqui o nosso tempo da aula de hoje. E aí, na próxima aula de ECA, eu vou começar com família substituta, tá? Que a gente vai entender todo o processo, a gente vai entender como é que se dá essa questão da colocação da criança e do adolescente na família substituta e quais são os órgãos que devem ser notificados, tá bom? Gente, continue nos estudos. Débora, permaneça firme e forte. Obrigada. E nós amanhã e mais tarde eu mando as aulas, tá bom? Tchau. Cheiro, tchau. Beijo, tchau.